E isso resolveu os problemas americanos. Se você, só para dar uma referência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já foi tão corrupto quanto o Brasil. Aí o que que eu ia falar da esquerda, né? Tem a direita ali e tal, mas tem a esquerda. Você conhece o Paulo Galo? Conhece o Paulo Galo, o Já ouvi motoboy falar. que tacou fogo no Borba Gato? Sim, Esse motoboy aí. E ele é de esquerda e ele luta pelos motoboys ali. sim. Mas ele se é mais aliado à esquerda e tal. Aí ele foi num podcast esses dias aí e ele falou que ele não quer ficar lutando pra quem gosta de dar o cu. Ele falou desse Ele jeito. falou assim? Ele falou: "Eu me sinto envergonhado, meu, ter que lutar as mesmas pautas do que a Erika Hilton". Ele falou com essas palavras aí. Porra, tanta Ele falou: palavra "Pô, ruim. pô, eu sou motoboy, cara". Ele falou assim: "Pô, cara, eu sou motoboy, meu, sou de esquerda, mas, pô, eu tenho que ficar lutando pra quem quer dar o cu? O problema é deles se eles querem fazer isso daí, meu. Eu não sou obrigado a lutar por uma causa dessa". É isso Aí aí. aí eu fiquei olhando assim, eu falei: "Mano, esse cara ele tem a sinceridade na dele". Exatamente. Ele tem a sinceridade de aí a esquerda se revoltou, veja bem, mas que a esquerda é solidariedade à esquerda. A Ele tá certo. esquerda Você vê é que um por todos, todos por um e lá, lá, lá. Meu, o pessoal começou a hatear ele, começou a hatear, começou a hatear, começou a hatear, começou a hatear. Aí eu vejo que eles têm um sistema que você tem que abraçar todas as é isso causas. aí. É, É é um uma sequestro. ideologia que eles fazem? Ou... Isso é um sequestro de opinião. É um sequestro que você vai criando um ambiente onde você não permite nada além daquilo que é o propósito deles. Lembra que toda a pauta de esquerda, esse pessoal de esquerda que está assistindo aí, toda a pauta de esquerda, integralmente, todas elas são mentiras. Por Todas quê? elas? Todas, não tem nenhuma, tá? Inclusive as pessoas bem intencionadas que pegam a pauta é mentirosa. Por quê? É, historicamente, tradicionalmente, o sistema deles é poder. Para pegar Poder. poder, eu preciso de apoio popular. Para ter apoio popular, eu preciso resolver problemas da sociedade. Eu preciso, né, fazer coisas que me deem apoio popular. Eu não estou preocupado com a pauta. Então eu tenho a pauta feminina. Vou apoiar todas as mulheres. E se for a Damares? Ela é mulher. Não, eu não apoio ela. Então você não defende a pauta. É verdade. Você está dependendo do seguinte: esta situação me dá poder político. Então eu quero ir por essa pauta, a pauta negra, gay, LGBT, mulher, todas elas, tá? Elas são apenas justificativas para aumento de poder. O que que é aumento de poder? Poder político, principalmente. É fazer com que essas pautas possibilitem que eles tenham verbas, encargos, aí vai ter os seus gabinetes e criação de lei. O que é a criação de lei? Ela é a consolidação do processo político, onde ele ganha o poder de usar aquela lei contra o seu inimigo. Então, se você tem lá, você comentou o caso da Erika Hilton aí. Ok, tem toda a pauta, a gente sabe o que, que eles querem, sabe, tá ok, pá, beleza. Tal. Se surge uma pessoa da mesma comunidade conservadora, Eles não ela seguem. pode ser espancada na rua na frente da Erika Hilton, não vai fazer nada. Porque é de Porque a pauta não é a pauta. A pauta é a o ideologia. ganho de poder para a construção de mecanismos políticos onde você possa vencer eleições, enquadrar seus inimigos. Então eles vão construindo leis ao longo do tempo em que a qualquer momento eles vão lá e destroem a vida de alguém. E esse alguém que tem a vida destruída é alguém que saiu do esquema, é o motoboy, É. tá? É o outro cara que tentou resolver uma situação, o cara da direita, por aí vai. Tá? Então você vai criando um arcabouço jurídico cheio de falha. Quando surgiu essa questão da pauta trans, eu lembro lá atrás, no início dos anos 2000, o Olavo de Carvalho comentando no Throat Speak uma situação que tinha acontecido, acho que no sul do Brasil. Eles vão criando as leis, as regras e vão bagunçando o arcabouço jurídico, porque vai perdendo o equilíbrio, a consistência, a coerência daquilo. Um cara invadiu uma igreja católica em protesto. Pelo Código Penal, crime de ultraje a culto. Mas pela nova legislação, as pessoas que interromperam aquele protesto foram enquadrados nas leis que protegiam aquele tipo de protesto Uhum. da comunidade. Sim. Então você tem o quê? O conflito de normas. Hum. Quem fez a ação e quem fez a defesa, os dois se tornam criminosos no mesmo momento. Isso é o quê? É um arcabouço jurídico desequilibrado.
né? E o que que eles estão fazendo, inclusive agora com o próprio Tribunal Supremo, né? Eles vão criando regras, vão criando regras, vão criando Em cima de regras que regras, assim, atropelam a legislação, a própria que legislação. vai criar. Eles vão criando, vão criando. É. Você vai criando e aquilo tem uma consequência para a sociedade, porque na hora que você cai com o caso concreto, o caso real, você não tem solução e depende da decisão de um juiz Hum, que vai decidir. E esse juiz, dependendo da formação dele, ele tem influência de algum movimento político, ou começa a pressão política, pressão de imprensa para cima do cara. Aí o que acontece? Um desequilíbrio total, né? E o cara não é julgado pelo que ele fez, mas pelo que as pessoas querem que ele sofra, porque isso, politicamente, tem que servir também de aviso para que ninguém mais faça. Então, a justiça, que tem o princípio da correção, ela vai se perdendo e a correção passa a ser uma correção ideológica. Não é que você vai fazer nada errado, você passa a se preocupar em fazer aquilo que não desagrada. Isso não é justiça. verdade. Você fica numa senzala. Você fica preso no fenômeno da dupla opinião, que você passa a ter uma opinião privada e uma opinião pública. Porque você não pode falar publicamente aquilo que você acredita. Porque aquilo pega mal no teu trabalho, vai pegar mal ali na televisão, vai pegar mal na entrevista, você não pode falar o que você pensa. Porque isso vai criando, no ambiente de ausência de liberdade de um judiciário falso, de um legislativo falso, você vai criando a dupla moral, a pública e a privada. Quantas pessoas mandam mensagem pra mim e falam assim: "Cara, adoro tua live, teus comentários, mas eu não posso nem dar um like, um comentário lá, porque eu tenho medo, eu sou funcionário público, não sei o quê, Sério pode mesmo? aparecer meu nome lá, tal". O que que é isso? É É o medo. a dupla moral. Isso tá na origem de um monte de problema da humanidade. Porque quando isso começa a tomar um corpo e vai crescendo, a sociedade perde a capacidade de reagir. É. Porque aquela sua opinião privada era que te movimentava a sair para reclamar, para reagir, para exigir. Só que o ambiente vai ficando tóxico a tal ponto Tão que hostil. você não consegue mais, você não sai, não vale a pena reagir. Só se eu reagir, eu só vou me ferrar. Só vai se ferrar, ou seja, esses movimentos começam a tomar controle da opinião pública. E Mas não é tomando. o que tentaram fazer em 8 de janeiro? Não, estão fazendo isso hoje. Ou Isso não, não então, para de mas de acontecer. 8 de janeiro foi o A estopim mesma ali. coisa. Não, já isso aí tá no Brasil aí desde os anos 70, 60 já tinha. O Guerra do Vietnã foi uma guerra que foi perdida na mídia, não foi no campo de batalha. Hum. No campo de batalha a vitória foi americana, tá, mas perdeu na narrativa. Então isso é muito antigo, bastante antigo. Então o que a gente vê, o que você comentou do 8 de janeiro, porra, qualquer um que vê aquilo ali fala: "Isso aqui não aconteceu, isso aqui não foi golpe, isso aqui foi treta, cadê as imagens? Cadê o G. Dias, que era o general? Desapareceu, não participou, não depôs, não falou nada, tal". Por que é que o Naime tá preso e condenado, que é o comandante lá da Polícia Militar do Distrito Federal, que estava de férias no dia, os amigos ligaram para ele, ele foi lá, que ele tinha era o cara mais experiente em tomada de situação, confusão Sim. popular, o cachê de curso, então ele sai das férias dele, bota a farda, vai lá e ajuda o pessoal a debelar aquela situação, e o cara tá preso e condenado. Nossa. Não é o cara que estava participando daquilo lá, tá? O cara que foi defender e resgatou os prédios. A teoria que a gente tem lá em Brasília é que ele tá preso porque ele atrapalhou o 8 de janeiro. Era Hum, pra ter sangue, entendi. era pra ter morte, era pra ser um negócio muito maior. E a ação dele ali de tirar todo mundo do prédio e acabar com a bagunça, abreviou Acabou abreviou atrapalhando. os planos todo, abreviou tudo. Essa foi a situação do Naime, ou seja, qualquer um que olha qualquer ponto lá do 8 de janeiro, que tiver um mínimo de, sabe, tico e teco. Eu fiz o roteiro pra Bárbara do Te Atualizei sobre o 8 de Sei. janeiro, É. fiz o roteiro pra ela, então nós fizemos o estudo, né, estava com o Max Cardoso. Fizemos o estudo passo a passo do 8 de janeiro indo pra trás. Indo pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra Puxando. trás, puxando, puxando todos os eventos, tá, tudo, tudo. Mensagem que vinha da inteligência, cada departamento, a polícia que recebeu, o pessoal daqui recebeu dali, o pessoal ali do Planalto, e tal. Não sei se você sabe, mas em 63, em Brasília, teve uma revolta dos sargentos. 63 teve uma eleição,
alguns sargentos se candidataram a deputado federal e foram eleitos. Na hora da posse, o STF impediu a posse deles. Falou, tinha que ter impedido lá atrás, na hora que a gente se Exatamente. candidatou, fez campanha e tal. Aí teve uma revolta dos sargentos com armas. Teve tiroteio na esplanada dos ministérios de fuzil. Não é possível. Teve ministro do Supremo sequestrado. Caraca. História do Brasil é cheia de buraco que ninguém conta. O presidente da Câmara dos Deputados tinha viajado e estava o substituto dele, o vice. O vice foi sequestrado. Sequestraram o Hugo Mota, e o ministro do Supremo. Já pensou? A guarda presidencial sozinha resolveu a situação. A guarda que estava lá, deveria estar no 8 de janeiro e resolveria a maioria dos problemas ali, ela foi capaz, em 63, de anular uma revolta de sargento com todos eles armados, de fuzil, tiro, 3 mortos, 2 sequestrados, tomaram a Rádio Nacional e a guarda do Planalto resolveu a situação. No 8 de janeiro ela desapareceu. Por que eu trouxe essa historinha do passado? Nem isso foi considerado golpe. Mas o pipoqueiro. Com a mulher da Bíblia, o cara do algodão doce, né? A Débora do batom, né? São todos golpistas, né? Então, você olha essa situação brasileira, esse contexto todo que a gente está vivendo, não tem como consertar o Brasil, não tem como tirar esse gordo da cama com medidas pequenas e paliativas. Sim. A gente precisa de uma nova Constituição, que não venha da política. A gente precisa de voto distrital puro com recorde de mandato. Mas se mudar essa Constituição, já resolve, porque lá dentro tem voto distrital puro com recorde de mandato, já está lá dentro dessa Constituição. Ou seja, se você pegar a Libertador e adotar, fazer um plebiscito, na verdade você tem que fazer uma campanha de meses aí explicando para a população o que é aquela Constituição. Os americanos fizeram isso na independência deles. Eles começaram a escrever artigos do jornal explicando todos os conceitos da Constituição americana e aquilo era publicado no país inteiro. Artigo de jornal para tudo quanto é lugar. E a população tinha contato com o que seria aquela futura Constituição. E esse conjunto de artigos se chamam Artigos Federalistas. Tem um livro publicado aqui no Brasil, pela editora Aves Rara, ou Afaro, um dos dois, eu acho que é Aves Rara, chamado Artigos Federalistas, que a editora publicou por conta de uma palestra que eu estava dando. Palestra não, um podcast que eu estava trabalhando, estava fazendo lá em Brasília com o Eduardo Meira, um amigo, e eu falei disso. Cara, porque os cursos de direito aqui do Brasil não trabalham com os artigos federalistas. Ninguém conhece a história da Constituição da maior democracia do mundo. Pô, se você vai jogar futebol, a tua referência, pô, é o maior campeonato do mundo, Exatamente. né? Se você é da área automotiva, você vai lá, pô, minha referência é o mercado americano, cara. Sim. É o que eu gosto do alemão também, tem carro bom, né? Então, as suas referências são sempre os melhores do mundo. A grande dúvida que sempre existiu foi por que, do ponto de vista da ciência política, nunca a imprensa, a academia, nunca os comentaristas trazem para o brasileiro as soluções do mundo para a questão política. A gente viveu a vida inteira sem escutar ninguém na mídia falar de voto distrital puro. Ninguém Você é a fala primeira nada. pessoa, até eu que entrevistei mais de 800 pessoas já, você foi a primeira pessoa no outro podcast lá. Para falar de voto distrital puro, com recorde de mandato. Tem todo o detalhe, como é que funciona e tal. Isso é muito legal. Mas, veja, você começa a entender por que ninguém fala. Por que isso é escondido? Ninguém quer mostrar, né? Porque quando mostra a eleição americana, você só fica falando de delegado. Os delegados. É uma matemática aqui esquisita. O nosso aqui é bom, o deles é estranho. O deles é esquisito, tem uma matemática estranha. É diferente, né? O deles lá, e fica né? só nisso. Parece que o deles é um ET, né? Agora, você não escuta problemas a nível municipal nem estadual. Quando tem estadual, é governado pela esquerda e você só tá em notícia da criminalidade, Califórnia. Aí você vai ter notícia das consequências das políticas de esquerda que são adotadas lá, imigração e tal. Fora isso, você não escuta falar de estados americanos, você não escuta falar de problema na Suíça. Qual o principal problema da Suíça hoje? Problema da Suíça? Não tem problema da Suíça. Por quê? Porque eles são voto distrital puro com recall desde sempre, cara. Lá atrás, no passado, quando aconteceram as guerras de religião na Europa, matança pra lá e pra cá, começou protestante com protestante. Depois chamaram os príncipes católicos para parar a matança. Isso é outra história.
Quando eles chegaram na Suíça, cara, o Suíça era a Confederação Helvética, né, eles falaram o seguinte: ó, tá muito legal essa história, tá muito bacana, mas a gente se governa aqui, tá? Então, ok, deixa que a gente se vira. Aí cada um dos cantões, né, que são os estados, a divisão da Suíça se dá por cantão. Cada cantão é um estado, só chamar de estado que tá no mesmo. Eles são independentes. Então aquela confederação helvética se reuniu, virou a Suíça, são independentes, e cada um decide como vão ser as coisas, e a maioria usa voto distrital, a eleição pública, decide as coisas na praça, junto o pessoal na praça. Quem concorda, não sei o quê, vamos botar aqui um sinal de trânsito, vai custar tanto, não sei o quê. O pessoal vota na hora se não vai ter, se vai. Tudo é decidido pelo povo. Eu E os tive lá, políticos fui lá lá não pessoalmente. têm poder, né? Igual Não, tem não. aqui, Aí né? como é que é? Olha que interessante como é que é um político na Suíça. O político é um funcionário do povo. É. Ele pode até propor uma lei, mas a maioria das leis vem do próprio povo. Quando o povo aprova a lei, ele entrega para o político realizar aquela lei. Aqui o político gera a lei e enfia no rabo do povo, né? Exatamente. Agora É. você já tem que conhecer essa lei, senão eu vou te É. multar. Lá é o seguinte: o povo dá opinião de lei, ou cancela uma lei, ou cria uma nova lei e tal. E quando ele é aprovado pelo povo, quem vai fazer ela acontecer é o político. Porque se eu resolvo agora aqui que não tem mais imposto, ou que vai ter algum imposto para alguma coisa, eu preciso operacionalizar aquilo. Sim. Então aquilo vai para a mão do político, que já está decidido. Aí ele vai junto com a máquina pública, viabilizar, decidir. O povo já decidiu. Ele só tá igual um síndico que saiu da reunião de condomínio, que os moradores decidiram que vai trocar o portão do condomínio. Aí ele vai fazer orçamento, vai contratar mão de obra, porque a decisão já foi tomada. Então, eles inverteram a função do político. Ele passa a trabalhar para o povo nas decisões que o povo tomou. Então, o povo não deixa o político fazer nada que não seja da sua própria vontade. Saiu da linha, é demitido. Tá? É tão interessante o modelo deles que, por exemplo, se você for morar lá, você escolhe um cantão para morar lá e você resolve se naturalizar suíço, quem decide se você vai ser suíço ou não é o povo da sua cidade, Caramba. não é o governo federal. Como que funciona? Eles vão decidir, vão falar: não, o cara é gente boa, o cara é legal, Legal, é um cara tá com a decente. gente aqui, um cara decente. Você se torna cidadão suíço, eles avisam o governo federal. Caramba. Nós temos mais um cidadão suíço aqui. Legal. Isso é poder popular. Que você vê a esquerda falando. Temos que lutar pelo poder popular. Então vai lá copiar o modelo suíço, porra. Vai copiar da É, Venezuela, de Cuba? as botas, né? Aquilo não é poder popular, aquilo é opressão popular, aquilo é destruição da população completa, né? Então, benchmark, vai copiar do que funciona. Aí tem gente que fala: pô, é impossível. No Brasil isso nunca ia funcionar. Fala: cara, você faz isso hoje. O seu condomínio, hoje, você não é morador? Você que manda no seu É. condomínio junto com os outros moradores. O síndico não faz nada que vocês permitam, ele não inventa despesa que vocês não autorizam. É. Você já no Código Civil está previsto tudo que a gente deseja para política. Se você mora num apartamento, mora numa casa de um conjunto de condomínio, você já exerce isso. Então, se no teu condomínio você faz uma reunião para decidir se vai pintar o portão, você vai ter reunião para decidir se vai asfaltar a rua, se vai construir, vai comprar um carro para delegacia. Você que vai decidir também no teu bairro. E isso resolveu os problemas americanos. Se você, só para dar uma referência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já foi tão corrupto quanto o Brasil. Ali no Não é começo do possível. século XIX. Era uma zona. Uma Caraca. zona. Começo do século Então o XIX. Brasil tem jeito ainda. Tem. Começo do século XIX é uma zona. Aí surge várias ideias, várias coisas aconteceram. Surge um cara que era um delegado de polícia. Tenta se candidatar da política, ele tem sucesso. Depois ele tentou ser presidente da República. Sabotaram um cara para ele ser presidente, não conseguiu, botaram ele como vice. Aí ele entrou como vice, ficou quieto no canto dele, lá o presidente morreu. Caraca. O nome desse vice-presidente era Theodore Roosevelt, Ô, louco. se tornou presidente dos Estados Unidos. Tá? E ele que incorporou várias ações que consertaram os Estados Unidos. Você viu aquele filme Os Intocáveis, Sim, sim. lembra? Lembro. Do Elliot Ness, atrás do Al Capone? Lembro. O Elliot Ness era da Receita Federal. Caramba. Ele não era... A galera pegou o Al Capone pelo imposto de renda. Não pelos crimes que ele cometia, porque o judiciário era corrupto. Eles não conseguiam condenar o Al Capone em nada. Nada, Matava todo todo mundo, tomava conta da máfia na cidade. E você não conseguia por quê? O nível de corrupção nos Estados Unidos era enorme.
e foram pegar ele pela Receita Federal. Conseguiram pegar pela Receita. Só para dar uma ideia de como Sim. que era o ambiente na época, né. E você tinha também grandes, ali, máfias do petróleo, do carvão, sabe, de tudo. Então você tinha o que eles chamavam de robbers barons, os barões de cada área. Você não tem a JBS aqui? Sei, sei. Da proteína? Então você tinha o barão da farmácia, o barão da barão da- química, o barão do petróleo, das ferrovias. Esses caras dominavam os Estados Unidos. O Theodore Roosevelt chegou lá e implantou uma lei antitrust, Pra não ter que tá na o... reforma que a gente tem que fazer aqui. A lei antitrust é: você não pode dominar o mercado nesse tamanho, você tem que reduzir em pequenas empresas, e essas pequenas empresas, elas não podem pertencer a você. Então eles tiveram que fatiar todo o mercado. E o que aconteceu? Quando fatiou o mercado, todas essas empresas novas que surgiram precisavam de mão de obra. O valor do salário disparou, Foi lá pra cima. foi lá para cima, tá? E como eram muitas empresas concorrendo nos setores, o preço de produto e serviço Caiu. desabou. Então, os Estados Unidos, com a lei de antitrust, ele viveu um fenômeno de incremento tremendo da renda e redução de valores de preço de produtos e serviços. Em 60 anos, eles saíram da carruagem, nesse período aí, estava saindo da carruagem pro carro, né? Tinha aqueles calhambeques que a gente vê naqueles Sim. filmes de gangster, né? Mas ainda tinha gente andando a cavalo na rua e tal. Eles saíram desse período em 60 anos para a Lua. Caraca. Só 60 anos. Por conta dessas mexidas estratégicas, Estratégicas. estruturais, sabe? E para você que quer investir no exterior ou comprar criptomoedas, utilize a Quantifury, que é a corretora parceira aqui do canal. Corretora 100% taxa zero. E fazendo o seu primeiro investimento a partir de $50, você já ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou no link da descrição.